Olha só, então vamos lá. Deixa eu tentar te explicar uma coisa. Quando se fala em leis de Newton, é muito comum perceber que aqueles que pensam nas leis de Newton, primeiro dizem que são apenas três, mas isso é complicado. Na verdade existe uma quarta lei de Newton também, que eu vou mostrar um pouquinho agora para vocês aqui enquanto estou caminhando. A primeira lei de Newton a gente vai chamar de lei da inércia, e a gente vai dizer que se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer perpetuamente em repouso. Ou, se ele estiver em movimento, assim ele apresentará a velocidade constante perpetuamente. Então, assim, por exemplo, se você é capaz de imaginar que um objeto possa estar parado no espaço, ele tende a ficar perpetuamente parado no espaço. E aí ele nunca mais vai sair do lugar. Ok, essa é uma condição de repouso, ou seja, à medida em que o tempo passa, o objeto não se desloca pelo espaço, ele não percorre nenhum deslocamento. Isso é inércia. Mas também é inerte aquele que de repente ganhou um movimento, por alguma razão, está em movimento e perpetuamente permanece percorrendo espaços iguais em intervalos de tempo iguais. Então, por exemplo, se em algum espaço eu vou ter uma percepção, de espaço em que uma partícula se locomove, ela se locomove percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. Então, por exemplo, alguém fazendo uma caminhada, ela pode ser considerada um corpo inercial se ela percorre 2 metros a cada 1 segundo. E aí eu teria, portanto, a velocidade constante. É uma situação inercial, uma situação de inércia. Agora, por exemplo, uma pessoa está sobre uma carroça, por exemplo. A carroça está parada e a pessoa está distraída. De repente a carroça deu uma arrancada e a pessoa distraidamente caiu. E aí a pessoa pensa, será que eu caí porque a carroça me jogou para trás? Na verdade, ela já estava parada e por inércia ela teve a possibilidade de permanecer parada, ainda que a carroça desse uma arrancada. De outro modo, se ela está novamente na mesma carroça e a carroça tem uma alta velocidade e ela está ali sobre a carroça, até aí tudo bem. Você imagina a condição em que essa pessoa toma a iniciativa de se distrair de novo. A carroça em alta velocidade. De repente a carroça parou e a pessoa estava distraída. Se a carroça parar, ou se por exemplo ela estivesse sobre um cavalo e o cavalo de repente precisou parar, o que vai acontecer? Repentinamente essa pessoa em repouso, ela não vai ficar. Se o cavalo parar do nada, se a carroça parar do nada e ela estiver distraída, ela tende a continuar se locomovendo para frente. O que é isso? Também é um corpo inercial. Então toda vez que a gente não percebe as condições de mudança, a gente está sendo, portanto, inerte, Uma pessoa está parada sobre um skate. De repente, alguém empurra a pessoa, por exemplo, ela vai ser direcionada ou não ao movimento. Aí vai depender das condições, quem é que está aplicando essa força, O caso do skate, por exemplo, se o skate estiver parado, ele vai ficar perpetuamente parado. Isso é inércia. Se você colocar esse skate em uma pista perfeitamente lisa, ele vai se locomover por muitos metros. Por inércia, ele tem a possibilidade de continuar em movimento. Isso é a primeira lei de Newton. Só que é o seguinte, a segunda lei de Newton vai entender que a força aplicada a uma massa lhe causa uma aceleração. Como assim, professor? O skate está parado. Se um corpo externo aplicar uma força nesse skate, qual vai ser o resultado? O skate vai apresentar uma aceleração. Então, força aplicada em uma massa lhe causa a aceleração nesse corpo que tem a massa. Segundo a lei de Newton, força é massa vezes a aceleração. O carro também costuma cair bastante nas provas, O carro é inerte se ele estiver parado perpetuamente, primeira lei de Newton, mas o carro também é inerte se ele está se locomovendo com velocidade constante perpetuamente. Eu vou entender que isso é uma condição inercial. Essa é a primeira lei de Newton. E na segunda lei, o que tem a ver com o carro? Se alguém resolver empurrar esse carro, o carro tem massa.
Se alguém aplicar-lhe uma força, o que vai acontecer com esse carro? Ele vai apresentar uma aceleração como consequência de uma força externa. Só que por falar em carro, o melhor automóvel tem a ver com a terceira lei também. Porque se o carro precisa se locomover, ele até pode, entre aspas, se locomover pelo mérito dele, né? O motor está funcionando, está queimando o combustível, o motor, com auxílio, portanto, das rodas, vai aplicar uma força para trás e o chão reage em sentido contrário, fazendo com que o carro se locomova para frente. Então você vai imaginar, por exemplo, um carro parado sobre uma região com muitas pedras e lamas, e quando esse carro dá uma arrancada, o carro joga a lama para trás, e quando ele vai jogar a lama para trás, o chão reage jogando esse carro, portanto, para frente. Terceira lei de Newton, toda a força que um corpo A aplicar sobre um corpo B, haverá uma reação do corpo B sobre o corpo A, com o mesmo modo, direção e sentido oposto, sentido contrário. Quem é o corpo A e quem é o corpo B? O corpo A pode ser o carro e o corpo B pode ser o chão. Inclusive existe aquela percepção, né? Quando o carro anda e ele vai para frente e ele joga a lama para trás, dá para pensar que quando a gente precisa ir para frente, muita coisa precisa ser deixada para trás, né? Muita coisa precisa ser deixada para trás. Só que existe a quarta lei de Newton também, e não é oficialmente classificada assim, é quando dois corpos interagem porque tem força, mas nem entrar em contato. Se você colocar dois ímãs muito próximos, a atração magnética deles faz com que eles se atraiam sem sequer existir o contato entre os ímãs. Isso se chama força de campo. Aquelas televisões antigamente, aquelas televisões tinham um tubo gigantesco atrás. Alguém colocava o braço perto da televisão e os pelos ficavam arrepiados. Aquilo é uma força de atração. A pessoa não precisa encostar na tela da televisão. E aí a quarta lei de Newton, que na verdade eu poderia chamar de força gravitacional, é porque dois corpos, na prática, só porque possuem massas, eles se atraem. Então, por exemplo, de manhã você vai na praia, o nível da água está baixo. E aí você, de novo, né, novamente, de noite, você vai para a mesma praia, dá a mesma quantidade de passos e você percebe que o nível da água subiu. É uma atração gravitacional entre a Lua e o planeta Terra. Dois corpos de massa M1 e M2, né? Ocupando uma distância D entre si, tem uma força de atração gravitacional. Essa é classificada como a quarta lei, porque não tem nada a ver com a primeira lei, que é a lei da inércia, ou eterno repouso, ou eterno movimento uniforme. Não tem nada a ver com a segunda lei de Newton, porque na segunda lei é preciso que eu encoste num carro para lhe causar aceleração. É a força em contato com uma massa. Se é que eu posso dizer que os corpos se tocam essencialmente, né? Já que as leis de Newton, não estou pensando na física quântica, né? No mundo atômico. Então eu vou pensar que os corpos ali efetivamente se tocam. Mas o fato é que a terceira lei é preciso um contato de ação e reação, né? Porque se eu tentei empurrar um carro, ele imprimir uma aceleração, é a segunda lei. Se eu tentei empurrar um carro e não tirei o carro do lugar, é apenas um par de ação e reação. Quanto mais a força que eu aplico no carro, mais uma reação do carro contra a minha mão. E esse passo em reação é a terceira lei. Agora imagine que eu nem sequer tocasse no carro. Aí é uma força de atração gravitacional. Oficialmente não chamamos ela de força gravitacional. Agora não se esqueça, por favor, se a primeira lei tem a ver com repouso ou velocidade constante, pense que velocidade constante tem a ver com movimento uniforme. Velocidade é espaço sobre tempo, né? Um veículo percorre 40 metros em 20 segundos. Qual é a velocidade? Espaço sobre tempo, 40 sobre 20, 2 metros por segundo. Isso é movimento uniforme. A segunda lei é MUV. Dá uma lida aí, né, no seu livro, no seu material didático. Tem vários vídeos aqui que eu publiquei no canal sobre MUV, movimento uniformemente variado. São 4 as equações onde a gente percebe que quanto mais o tempo passa, mais a velocidade sofre aceleração. Por que sofre aceleração? Porque, segundo a segunda lei, se um corpo sofre aceleração é porque antes ele precisou sofrer a presença de uma força externa. Agora, se o carro tem um mérito próprio de aplicar uma força lhe causando o seu próprio movimento, a gente vai pensar na terceira lei, porque ele não consegue sair sozinho, não. O chão faz um par com ele. Então, às vezes, cuidado, hein? Quando você tem que sair, pare de pensar que você consegue se locomover sozinho. Pode ter pessoas te ajudando, pode ter pessoas te auxiliando. Não necessariamente elas sejam suas amigas.
se o chão estiver muito liso, o carro não consegue sair do lugar. E essa reação do carro, na verdade, a força de atrito, é um conteúdo que também está aí no canal do YouTube, tá? Então, para você que está estudando, te desejo muito sucesso, muita saúde na sua jornada, que você consiga realizar os seus objetivos e se mantenha sempre focado em busca dos seus principais sonhos, tá bom? Um forte abraço e tchau, tchau.